Olá, bem-vindo à disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e hoje nós veremos o segundo método de Ziegler-Nichols para sintonia de controladores de realimentação ou controladores PID e suas variações, conhecido também por método da resposta da malha fechada do meu sistema. Esse método é conhecido como segundo método, sendo o primeiro método o método do comportamento da malha aberta do sistema, onde as características dinâmicas dessa malha fechada elas vão ser definidas a partir da avaliação do ganho final do meu processo, que seria o ganho que leva o meu sistema a atingir a estabilidade marginal em torno de um ponto de estado estacionário. Essa estabilidade ela é caracterizada por uma oscilação constante em torno desse ponto, e um período final, que seria o período dessa oscilação. Esse método ele é aplicado para a malha fechada e o objetivo dele é encontrar o maior valor do ganho proporcional que faz com que o sistema oscile de uma maneira constante. A partir dessa relação, eu vou então definir com correlações definidas previamente pelos pesquisadores Ziegler e Nichols quais seriam os parâmetros do controlador para manter o meu sistema estável. Esse método eu vou utilizar então apenas o controlador proporcional, e caso eu tenha as funções de transferência do meu processo, eu posso determinar qual seria esse KC a partir do método de substituição sucessiva. Porém, geralmente, isso não é o caso. Então, nós verificaremos como fazer isso também na prática, em uma planta ou na simulação. A primeira coisa que nós faremos, então, é definir tal I como infinito e tal D como zero, e isso significa que nós estamos desligando as ações integral e derivativa do meu controlador. Aumentar o KC até que essa malha oscile com amplitude constante. Isso significa, então, que eu vou fazer primeiro aumentos discretos e aí verificando como esse sistema ele vai se comportando, e a partir do momento que eu chegar próximo dessa oscilação constante, eu vou aumentando isso aos poucos para encontrar o valor do ganho crítico, que seria o valor onde eu tenho uma resposta característica dessa forma, onde eu tenho oscilações constantes em torno de um ponto de estado estacionário. O período dessas oscilações é chamado de período crítico, e a partir desses dois valores eu defino então quais serão as relações entre KC, tal I e tal D do meu controlador PID. Definido isso, eu consigo, a partir das minhas correlações, definir os parâmetros do meu controlador, dependendo do tipo de controlador que eu quero trabalhar. Então, esses parâmetros KCU e TU podem ser encontrados tanto na prática, fazendo aumentos periódicos e regulados de KC até eu encontrar essa oscilação constante, certo? Ou eu posso fazer isso a partir do método de substituição direta quando eu conheço a função de transferência do meu processo. A técnica hoje ela já não é muito utilizada porque o comportamento dessa malha fechada ele tende a ser oscilatório e sensível a incertezas. Então, a partir disso, foram criadas outras correlações para tentar eliminar esses problemas dessa sintonia. Ela é apresentada porque a partir dela se criou outras correlações, né? E ela é similar às técnicas usadas de controle autoajustáveis, tá? É necessário tomar um cuidado especial quando eu adoto essa técnica, porque o ganho proporcional ele pode aumentar e isso pode levar a válvula ou o sensor à saturação. Então, nós precisamos tomar um pouco de cuidado ao fazer isso. Esse ajuste, ele frequentemente conduz a oscilações indesejáveis, e os parâmetros, eles também não são muito robustos, então eles são muito sensíveis às incertezas do processo. Diante de todas essas desvantagens da técnica, nós tivemos aí então um outro ajuste proposto com características semelhantes a essa técnica de Ziegler-Nichols, que é o ajuste de Tyrese-Lubin.
Esse mesmo ajuste, ele sugere outras regras para ajuste dos parâmetros do controlador. A maneira como eu encontro o ganho crítico e o período crítico é semelhante ao que eu usei anteriormente em Ziegler-Nichols, e eu tenho aí parâmetros menos sensíveis a mudanças nas condições operacionais e incertezas do processo. Então, os controladores projetados a partir dessas correlações, eles são mais robustos do que os controladores com as correlações de Ziegler-Nichols. Nós finalizamos aqui essa aula. Obrigada e bons estudos!